Você vai gravar. Tá. Bom, então, acho que nós já podemos começar, então, né? A professora Patrícia já está aqui, a Yamara está por aí também. Então, boa noite a todas, todos, todes. Boa noite, Jussara, boa noite a todos. Temos que ser todos inclusivos. Boa noite a todos. Então, pessoal, nós essa programação, né, foi uma ideia aí que nós tivemos, eu, a Patrícia, professora Patrícia e professora Yamara, e aí nós temos aqui reunidos, né, os pibidianos do Departamento de História, alguns alunos da residência pedagógica também, da História, que são coordenados lá pela Yamara, e os alunos da pedagogia, do PIBID de pedagogia, que são coordenados pela professora Patrícia. Lucas, eu não sei se você já conhecia a Patrícia, professora nossa Jussara, história. Oi. Jussara, nós temos licenciados também, o pessoal de estágio 1 também está aqui presente. Sim. Ainda tem alunos do estágio, né, que vieram também assistir. Então, pessoal, esse é o nosso... disciplina da licenciatura também. Disciplinas... Ótimo, então. Nosso primeiro encontro, né, desse encontros de formação. Então, a ideia foi nós trazermos mestres ou mestrandos do Prof. História. Prof. História é um mestrado profissional em ensino de História. Então, para quem não sabe, né, só cursam esse mestrado, né, essa pós-graduação, professores que atuam. Eles têm que estar na escola atuando. Essa é uma exigência desse mestrado, né? E eles vêm fazer o mestrado em ensino de História. Fazem reflexões sobre o ensino de História, apresentam propostas. O Lucas, ele acabou de defender a dissertação dele, né? Tem uns meses, né, Lucas? Eu estive na banca do Lucas. Lucas é do Prof. História da UERJ, foi orientado pelo professor Rui Aniceto, e Lucas desenvolveu um trabalho muito interessante, né? Lucas é professor, né? Claro, atua, né? Fez uma pesquisa lá sobre o bairro de Madureira, muito, muito interessante, e produziu um material didático. E aí nós convidamos o Lucas para vir aqui, né, mostrar para vocês esse material que ele desenvolveu, essa pesquisa, né, qual foi a motivação dele, o que levou ele a fazer essa pesquisa, a desenvolver esse material. Ele que é um professor, né, professor de História, está atuando na escola básica. E vocês todos estão nesse processo de formação para daqui a pouco também estarem, né, atuando, aí, desempenhando esse ofício, né, que é o da docência. Então, a ideia é nós nos encontrarmos, né, para aprendermos, né, aprendermos com esses professores, mestres, com aquilo que eles têm para nos trazer, tá bom? Então, Lucas, eu já te agradeço por você ter aceitado esse convite, né? Muito obrigada mesmo, né, por você estar disponibilizando esse tempo para vir aqui conversar com a gente. E vou te deixar aí à vontade para você falar do seu trabalho com esses licenciandos todos que estão aqui. Oi, gente, boa noite a todos. Boa noite aos professores presentes e aos futuros colegas, companheiros de trabalho, que em breve vamos estar ombreando aí pelas escolas do país, né? Primeiro, gostaria de externar minha satisfação de estar participando, fazendo uma fala aqui hoje. Para mim é sempre uma satisfação poder não só apresentar o trabalho, mas falar sobre Madureira. E acho que, no fim das contas, a gente vem aqui também fazer uma defesa da escola pública, né, do que a gente acredita, de outras possibilidades de ensino, né? E fazer uma defesa também do Prof. História, que é um mestrado tão importante, né? Um mestrado de âmbito nacional e que
muitos trabalhos muito interessantes estão saindo do Prof. História. Até indico a todos que depois deem uma olhada nos trabalhos produzidos que ficam lá na plataforma EduCaps, né? Lá tem muitos trabalhos aí de outros polos, né? Não só aqui do Rio de Janeiro, mas de outros lugares do Brasil, e trabalhos muito interessantes que vale a pena que o pessoal que está ainda em formação dá uma olhada neles. Antes de fazer, eu preparei uma apresentaçãozinha para falar um pouco sobre o trabalho em si, sobre a dissertação, né? Questões mais teóricas do trabalho, e, por fim, eu vou apresentar o produto final, né? Porque o Prof. História é um mestrado em que você, além de apresentar a sua dissertação, você apresenta o que a gente chama lá de produto pedagógico, né? Que é algo para ser aplicado nas escolas. Não necessariamente na escola que você leciona, que é o meu caso, né? Eu fiz um trabalho sobre a região que eu chamo aqui de Grande Madureira, mas eu não trabalho em Madureira, mas, enfim, minhas motivações são outras, eu já vou falar, né? Então, eu sou formado, né? Minha graduação foi feita na Universidade de Estácio de Sá, no campus de Madureira, que eu moro bem próximo a Madureira, então né, tem uma relação com a região que não é só pela minha participação no Império Serrano, né? Mas sou professor no município de Paraty, né? Leciono lá na rede pública, na rede municipal tem 8 anos, e na rede estadual vou fazer aí no início do ano que vem 7 anos. E aí, toda vez que eu me apresento, porque sempre surge um questionamento primeiro, o cara trabalha lá em Paraty, mas ele faz um trabalho sobre Madureira, né? E de que forma isso se relaciona, né? E, como eu disse, eu moro muito próximo aqui em Madureira, eu participo do Império Serrano, então essa minha relação com o bairro, que vai mais ou menos, foi até assim, momentos da graduação, eu me aproximei até da escola de samba durante a graduação, eu terminei a graduação em 2008, e às quartas-feiras tinha uma disciplina que a gente saía mais cedo, né? Saía por volta de 8h30 da noite, e o pessoal ia para a quadra do Império Serrano, que era onde estava tendo ensaio no dia. E ali foi uma aproximação minha maior com a escola, e dali eu virei desfilante, depois, né, hoje eu estou no departamento cultural, mas eu fui durante muitos anos ritmista da escola, e aí me aproximei, então, assim, enquanto historiador e também como, né, integrante da escola de samba, eu vislumbrei a possibilidade de fazer um trabalho. E a questão do patrimônio, de fazer um trabalho que relaciona música popular e patrimônio nessa região, a questão do patrimônio vem do meu trabalho em Paraty, né? Como todo mundo sabe, Paraty é uma cidade que tem, né, uma cidade colonial e que tem alguns projetos. Acho até, inclusive, que isso é pouco explorado em Paraty muito no âmbito do turismo, mas pouco no âmbito do ensino básico, mas a gente tem alguns projetos lá em Paraty. E é comum que quando a gente recebe os alunos no 6º ano, que é a escola que eu lecionei durante muitos anos, é a escola só de segundo segmento do ensino fundamental. Em Paraty, como é uma rede pequena, né, município de cerca de 40 mil habitantes, as escolas geralmente são do 1º ao 9º ano, né, as escolas do município. Inclusive, as escolas do estado lá também ainda têm o segundo segmento fundamental, né, mas é comum que a gente faça isso tanto no estado quanto no município, que quando os 6º anos chegam, a gente faça uma aula de campo pelo centro histórico da cidade, porque Paraty tem essa especificidade de ter muita gente de regiões costeiras, né? Regiões que você não acessa por meio terrestre. Então, você tem localidades em Paraty que estão a 3h30 de barco do centro da cidade, né? Que é eu estou vendo que a minha conexão está ruim aqui, Jussara. Apareceu aqui que está instável. Está travando aí? Nós estamos te ouvindo bem. A imagem é que está um pouco assim, travando. A imagem está travando. Mas a gente está te ouvindo bem. Instável. Sim. Enquanto vocês continuarem me ouvindo, vocês me avisam se parar aí. Qualquer coisa, manda o WhatsApp, porque a minha conexão está muito ruim mesmo hoje. O cachorro do vizinho está latindo também, mas isso é coisa de subúrbio, né, pessoal?
vocês devem estar escutando aqui o cachorro do meu vizinho, que é inquieto. Né? Não, isso é coisa Então, voltando aqui. do momento que nós estamos vivendo. Então, a gente geralmente produz uma aula de campo inicial, porque como tem muitas crianças de regiões afastadas, em Paraty a gente ainda tem a questão de termos quilombos, temos comunidades indígenas. Então, é uma maneira que a gente encontra lá no município de tentar fazer uma recepção, principalmente, né, no turno da manhã, que a gente recebe essas crianças que moram em comunidades da costeira, e aí né, eles vêm de barco muito cedo, por isso que estudam de manhã, até porque geralmente o mar vira à tarde e tal, e às vezes, né, muitas vezes as crianças não vêm por causa dessas questões do tempo, enfim. Então, são coisas bem específicas e muitas das vezes as crianças do município não conhecem o centro histórico, principalmente as crianças as da região costeira menos, porque quando elas vão à cidade elas têm que atracar no cais do centro, mas as crianças de zona rural às vezes têm, né, 11, 12 anos e nunca foram ao centro histórico. Então, porque o centro histórico de Paraty é bastante gentrificado, então, né, quem vai a Paraty, eu não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência, mas quem vai a Paraty não vê a população da cidade, né, de fato, é como se você entrasse por uma rua principal e desembocasse no centro histórico, né, e o cotidiano da cidade até nessa última década ficou bastante violento, enfim. Então, essa ideia de fazer uma aula de campo, que eu chamo no meu trabalho de itinerário de educação patrimonial, vem dessas aulas passeio, né, que a gente chama, aulas de campo com as crianças em Paraty, que a gente, né, faz um apanhadão do patrimônio cultural. Como eu disse, assim, ainda é muito baseado naquela coisa da história oficial, do ciclo do ouro, né? Não existem outras perspectivas, ainda é uma coisa muito nessa questão da história oficial, a gente fica meio apanhado ao currículo. Isso, inclusive, é uma coisa que eu tentei dar uma modificada no meu trabalho, que a gente pode trabalhar o currículo, só que, né, com outro formato. E uma ação que também muito me inspirou é o roteiro ali da região do Cais do Valongo, né? Passados presentes. Eu já conheci o projeto, mas só fui conhecer o roteiro mesmo. Inclusive, foi uma aula de campo do próprio Prof. História, de uma disciplina que era dada na FRJ, eu não fazia disciplina, mas foi um convite, né? Foi estendido a todos os alunos, inclusive nós lá da UERJ. Eu participei lá com a professora Mônica Lima, da UFRJ, que ela, inclusive, né, que produziu o texto, né, que acabou certificando o Cais do Valongo e toda a região da Pequena África como patrimônio imaterial. Então, foi muito interessante. Então, eu acho que ali, então, assim, juntando esse trabalho de aula de campo com educação patrimonial em Paraty e fazendo aquela aula, foi talvez o momento em que a luz acendeu. Eu falei, eu vou fazer um trabalho que eu queria trabalhar Madureira, eu queria trabalhar samba, né? Aí estava ligado à minha vivência pessoal num grupo de cultura popular e aliei isso ao trabalho do Prof. História, né? Apesar, como eu disse, de não trabalhar diretamente em Madureira. E, infelizmente, por conta da pandemia, eu ainda não pude fazer uma divulgação maior do trabalho. Os espaços de divulgação estão sendo esses, espaços virtuais. Eu vou fazer uma apresentação aqui, que eu espero que seja rápida para a gente ter tempo de ver a revista. Eu preciso ficar lá na página para passar, né? Assim. Então, pessoal, eu vou... Né, esse aqui, Caminhos da Música Suburbana Itinerários de Educação Patrimonial na Grande Madureira, é o nome do produto pedagógico. Né, o nome do meu trabalho, né, da dissertação, é Patrimônio, Memória e Identidade do Caso da Grande Madureira. Então, assim, nesse primeiro momento aqui, eu vou falar um pouco mais sobre a dissertação. Né? Então, os pressupostos teóricos do trabalho, não é o que eu trabalhei de teoria, né? Primeiramente, eu fiz um debate sobre currículo, né? Porque eu acho que é fundamental a gente entender
que, né, o currículo é uma disputa muito política, né, sobre o que a gente quer ensinar, mas, enfim, eu acho que a gente tem que, né, atuar na fresta, né, que é, né, a gente perceber que dá para a gente aplicar o currículo, mas fazendo um trabalho, né, mais voltado a uma outra epistemologia que eu uso aqui. Eu usei muitos autores decoloniais, que inclusive faço gestão da professora Jussara na minha banca de qualificação, né, e, né, fiz um debate sobre currículo, né, e apontando que a gente, né, que o currículo atual, né, ao meu ver, ele não nos contempla para a gente fazer um trabalho de história local, não nos contempla para a gente fazer um trabalho que defenda, né, ou que caminhe por outras epistemologias, né? E aí, daí eu usei alguns autores decoloniais. É um autor que eu uso bastante, é o Luiz Antônio Simas e o professor Luiz Rufino, que é a ideia de pedagogia da encruzilhada, né? Eu vou apresentar aqui mais à frente, mas Madureira, ela é uma encruzilhada em vários níveis, né? Tanto a encruzilhada suburbana, no sentido que as linhas de trem, né, que é um ponto nodal da cidade, né, para o transporte da cidade, para o fluxo das pessoas na cidade, mas é uma encruzilhada também dos saberes populares, né? Há um grande polo dos saberes populares da cidade do Rio, né? Esses saberes basicamente de matriz africana, né? A ideia de trabalhar a história local e aí, né, voltando à ideia do currículo também, do debate decolonial, que é pensar em outros Brasis, né? Como a gente pode abordar a história do Brasil, como a gente pode abordar a história curricular, mas, né, falando daquele Brasil, por exemplo, lá do Enredo da Mangueira, né, que é o Brasil que está na contracapa do livro, né? Enfim. E a ideia, eu faço um debate sobre memória e identidade, né? A valorização dos lugares de memória de Madureira. Aí esse termo lugares de memória é o termo lá do lugar de memória do Pierre Nora, né? Que não exatamente seria um lugar, né? Um ponto físico, né? Mas né? Na verdade, alguns bastiões onde os saberes populares, né? Pode ser uma pessoa, ou pode ser uma determinada visita ao passado que o grupo de cultura faz e que ele se torna, né, na verdade, uma memória coletiva. Acho muito importante fazer, assim, é muito central no meu trabalho a ideia da memória em Madureira, porque como, né, os saberes de Madureira estão muito, o patrimônio de Madureira está muito vinculado a esses saberes de matriz afro-brasileira, né, a questão da memória é central né, na própria ideia do grupo de cultura. Então, eu participo do Império Serrano já se vão aí mais de uma década. Então, assim, muito do que a gente aprende na escola de samba, né? Aí, eu que sou ritmista, então posso falar, né, no sentido de que você chega lá, você não tem uma partitura, alguém vai te dar um instrumento e fala assim, meu camarada, vai chegar alguém mais antigo, que chegou primeiro, e vai falar assim, meu camarada, o nosso toque é assim, e aí depois, no outro momento, falar, o toque da Portela é desse jeito, o toque da Mocidade é desse jeito, enfim. E o saber, ele é muito feito nesse saber fazer, né? E é fundamental essa ideia da transmissão dos conhecimentos. E não só, né, falei especificamente da bateria, que é uma coisa que eu vi acontecer em loco, né? Aconteceu comigo quando me ensinaram, né? O meu instrumento que eu toco na bateria, toquei muito na bateria do Império Serrano da Cuíca, que é um instrumento bem, né? Que hoje, inclusive, os trabalhos do IFAM sobre o patrimônio, né, o dossiê do IFAM sobre o samba, defende que é importante que as escolas de samba ensinem, né, instrumentos que são bastante específicos do samba, como a cuíca e tal. E eu tive a sorte de poder aprender cuíca com o mestre mais velho, que foi o Reginaldo, meu mestre, enfim. Né? Essa ideia da identidade forjada na memória é uma coisa central, né, do saber popular e do patrimônio de Madureira. Então, fiz um debate também nesse sentido, aí usando o conceito do honorado lugar de memória. Né? Também fiz um debate sobre a cidade e os seus sentidos em permanente disputa. Acho que, num determinado momento da década passada, e hoje a gente está às voltas aí de ter, né, pelo menos todas as pesquisas apontam que o Eduardo Paz vai voltar a ser o prefeito. Né? Se fosse hoje a eleição, provavelmente isso aconteceria. Mas na gestão anterior dele,
houve, né, uma determinada apropriação do poder público, da administração municipal, no caso, com relação a essa identidade de Madureira, né? Uma hipervalorização no sentido mercadológico mesmo, de criar em Madureira um grande lugar de memória, né? Partindo do pressuposto que o prefeito é portelense, aí inclusive construiu uma narrativa que eu chamo de portelocêntrica, né, sobre Madureira, o que para mim, enquanto imperiano, é algo a ser debatido, né? Enfim. Mas, né, para quem não é de Madureira, é muito comum você escutar falar demais sobre a Portela, né? E o prefeito valorizou isso, e uma ideia de criar uma ideia de um turismo de experiência, algo que bastante mercadológico, e que, no fim das contas, por outro lado, ele fazia uma atuação política no sentido de vender Madureira, né? Que é o PLC 85, né? Que praticamente não é falado, mas é o projeto de lei complementar 85. Para quem quiser dar um Google na Câmara aí, ele tenta implementar uma reestruturação no bairro de Madureira, e a justificativa do trabalho, assinada pelo Eduardo Paes, é algo que, né, ele coloca em pratos limpos que eu fiz um investimento muito grande em Madureira, aí pensando no parque, ele faz essa política que eu chamo de uma política de excesso de memória, porque ele começa a batizar 20 ou 30 espaços públicos, nave do conhecimento, clínica da família, os viadutos do BRT, as estações do BRT, ele começa a batizar tudo com o nome de sambistas, e aí, quando é mais lá para o lado da comunidade da Serrinha, de jongueiros, né, que, no entanto, parece algo legal, é algo interessante, é importante, mas aí ele vem com o tal do projeto de lei complementar 85, né, que ele escancara, né, no texto que, né, houve um investimento, um aporte maciço de recursos públicos em Madureira, e nós agora queremos reestruturar o bairro, né, e essa reestruturação é gentrificação, é expulsão de gente, né? Enfim, é expulsão basicamente dos camelôs, né, de todos os trabalhadores informais do bairro, e que esse número só cresce tendo em vista a situação que o país vive, de um desemprego altíssimo. Enfim, talvez, né, não sei se esse primeiro momento vai ser oportuno, se ele vier a ser realmente prefeito, mas é uma coisa que, né, o povo de Madureira vai ter que atentar, né? Seguindo aqui, também fiz um debate sobre patrimônio e ensino de história, e pensando na educação patrimonial como a metodologia que a gente vai implementar nesse estudo sobre o patrimônio, né? De que forma a gente vai trabalhar o patrimônio na escola, né? Eu quero salientar aqui que o patrimônio que eu utilizo, que eu mobilizo para o trabalho, está muito ligado ao patrimônio imaterial, né? Madureira tem alguns patrimônios tombados, né? As quadras das escolas de samba, um casario, um conjunto ou outro de casarios antigos e tal. Inclusive, alguns dos conjuntos foram né? A gente viu isso com o Maracanã, né? Se destombaram o Maracanã, imagino que podem fazer com meia dúzia de casas lá do Lago do Campinho. Então, teve para fazer o mergulhão Clara Nunes, né, que liga ali a Rua Domingos Lopes, a Rua Cândido Benício, o casario do Lago do Campinho, que é uma região importante ali para Madureira, né, ele foi destombado, né, e aí tudo derrubado para que ele fizesse o mergulhão. Então, é o que eu falo. Se ele destombou o Maracanã, né, para fazer aquele monstrengo que hoje, né, ao meu ver, é um lugar vazio, muito infelizmente, né, porque mexe com a memória de todos na cidade, né, o que ele não faria com meia dúzia de casas velhas ali, né, que são tomadas pelo patrimônio imaterial em Madureira. Então, os conceitos que eu mobilizo são, né, o patrimônio imaterial. E o patrimônio imaterial seria, né, as escolas de samba, e aí eu trabalho mais com Portela Império Serrano, né, porque são as escolas, né, são as escolas que foram inventariadas pelo IFAM, são as escolas, né, que têm a força da tradição, né? Porque tem a escola de samba tradição, mas ela, né, eu compreendo ela como uma dissidência da Portela, né, tanto que ela, inclusive, ao longo do tempo perdeu força nesse sentido, né? Porque ela
funcionou durante um tempo com a dissidência da Portela, mas ela não tem a força, apesar de ter o nome tradição, acho que talvez era esse caminho que eles queriam explorar, eles não têm, de fato, a força da tradição está com a Portela, né? E o jongo, né, que, né, a comunidade da Serrinha é a única comunidade jongueira numa região metropolitana do Brasil, né, também inventariada pelo dossiê 5 do IFAM, que é o dossiê Jongo no Sudeste, né? Então, são esses patrimônios que eu vou trabalhar em Madureira. E também faço um debate sobre a questão da música popular e a aposta na música e na música local, né? Porque eu vou trabalhar o que a gente chama de black music também, que eu acabei esquecendo de falar aqui anteriormente, né? Que é a cultura hip hop e todo aquele complexo de entretenimento e também de produção de saberes que está ligado ali ao baile charme do Viaduto de Madureira, né? Então, essa música local que a gente vai mobilizar é o samba, o jongo e a black music, né? No geral, pode ser o rap, o hip hop, enfim. Então, fazendo uma apresentação aqui, né? Primeiro pensando o recorte geográfico, né? Aí eu vou afirmar aqui que Madureira é a grande encruzilhada do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto muito de mostrar esse mapa do satélite. Eu não estou conseguindo ver aqui porque a minha imagem está em cima dele aqui. Acho que eu posso fechar. Consegui. Mas não, esse ponto em vermelho que é a Madureira, quando a gente vê os caminhos da cidade todos, né, ou pelo menos o caminho da Zona Norte e da Baixada mais próxima, eles vão dar em Madureira, né? Então, eu exploro bastante essa ideia também, linkando ela, né, fazendo uma ligação com a pedagogia da encruzilhada, que Madureira é a grande encruzilhada dos subúrbios da cidade. E acho interessante a gente ver esse ponto do satélite, né, que a gente consegue ver os caminhos, né, todos. Eles vão dar lá, né, porque, como eu tinha falado anteriormente do Lago do Campinho, o Lago do Campinho era esse ponto central que ligava a região de Jacarepaguá, a região do que a gente chama hoje de Zona Oeste, né, a região de Realengo e da Fazenda Real de Santa Cruz, né, mais no extremo, e a região, né, sendo ele na região do Irajá e levando até os portos lá que ficavam no recôncavo da Guanabara, né, os portos ali da região de Mariangu, o portinho ali da região de Cordovil, lá na foz do Rio Irajá. Então, esse ponto está em cima ele, na verdade, é o entroncamento de Edgar Romero com o estado do Portela, bem em frente ali à quadra do Império Serrano, né, onde que está marcado, mas, né, que seria ali aquele ponto central mesmo de Madureira. Né, mas o Madureira já faz esse papel há alguns séculos, né, de ser um ponto nodal, um cruzamento dos caminhos da cidade. Daí que eu tirei a ideia do caminho da música suburbana. Aqui eu faço uma delimitação mais específica do território da Grande Madureira, né? Aí coloco alguns pontos aqui para a gente balizar. No caso, o ponto mais acima lá é a Praça Nacional de Apresentação, que é a sede da freguesia de Irajá, né? Então, que era a sede, né, de toda essa região, né, que compreende aí hoje a 14ª e 15ª região administrativa, lá da Pavuna, chegando até mais ou menos a Penha, passando por Madureira, né, e indo até mais ou menos Deodoro, próximo de Realengo, é o que a gente chamava de freguesia de Irajá, né? Então, eu coloquei lá que é o antigo ponto central, né, da freguesia, que é a Praça Nacional de Apresentação, que fica ali na região do cemitério de Irajá. E aí faço essa delimitação do que seria a Grande Madureira, né? E é uma região da cidade do Rio de Janeiro que possui muitas especificidades em relação às manifestações da cultura popular, né? É fundamental a gente entender, né, quem vai ocupar esse território ao longo do tempo, né? Então, a gente tem dois fluxos migratórios importantes para Madureira, né? E os dois eles vão trazer muita gente negra, né, basicamente. O primeiro o bairro vai começar a ser loteado por volta do meio para o fim do século XIX. A estação de Madureira chega, os trilhos já passavam por ali, logicamente, mas a estação de trens urbanos chega em 1890. A grande estação, o limite
das estações suburbanas e até Cascadura, e aí numa ampliação em 1890 chega na região de Madureira. E essas pessoas que vão ocupar principalmente a região da Serra da Misericórdia, né, onde está a comunidade da Serrinha e outras comunidades de Madureira, elas são pessoas, né, que saem fugindo do cativeiro, né, com o fim da escravidão, vão migrar do Vale do Paraíba para aquela região. É nesse momento, por exemplo, né, em que a Serrinha vai se tornar a comunidade jongueira e o jongo vai se fixar por lá e, né, sorte a nossa que ele conseguiu permanecer, né, porque em outras regiões da cidade, como no Morro do Salgueiro, como em Oswaldo Cruz também, né, alguns fundadores da Portela eram jongueiros, mas nessas comunidades, né, Salgueiro e Oswaldo Cruz, o jongo não permaneceu e na Serrinha o jongo conseguiu se fixar e aí passou por uma transformação com o mestre Darcy e se perpetua até hoje. Aí tem a foto aqui da molecada com a tia Ira, que é a jongueira mais velha da comunidade. Enfim, tem um trabalho muito interessante com as crianças lá nesse sentido. E o outro fluxo migratório é o fluxo das reformas Pereira Passos, né? Para a gente ter um expoente desse fluxo, por exemplo, o Paulo da Portela nasceu na Saúde e, em 1901, se eu não me engano, e na infância para a adolescência ele vai migrar da Saúde para o Oswaldo Cruz, né? Então, e ele é um cara que fazia esse contato com o pessoal do Estácio, enfim, então há uma migração também nesse sentido, né? Então, a primeira migração é a migração que a linha do trem proporciona, né? Que as pessoas estão migrando, saindo do cativeiro no Vale do Paraíba, migrando para a capital e vão se fixar na região da Grande Madureira, e a migração também, né, da expulsão, na verdade, né, que as pessoas sofreram do centro da cidade com as reformas Pereira Passos. É dessa forma que Madureira vai ter uma população majoritariamente negra, né, ocupando esses espaços. Não só Madureira, mas os subúrbios, né, o que eu chamo de Grande Madureira, ali, que é a região de Turiaçu, a região de Oswaldo Cruz, de Rocha Miranda, de Vicente Carvalho, né, que era chamado naquela época de região do Irajá, né? Distrito de Irajá, ou freguesia de Irajá. Os bens culturais da Grande Madureira, né? Como eu já disse, são que eu mobilizo para o trabalho. São as escolas de samba, o Jongo da Serrinha e o viaduto, né? Toda a cultura hip hop que está concentrada ali no entorno do viaduto. Aí aqui eu faço um apanhado rápido sobre, né, as manifestações, o Jongo, o samba e o baile charme. Eu vou falar um pouquinho agora sobre, né, o produto pedagógico, né? Então, a ideia do produto Caminhos da Música Suburbana é a gente promover uma aula de campo, né, um itinerário de educação patrimonial por Madureira e também trazer atividades de história local que estão ligadas diretamente a esse itinerário. Então, ele tem mais ou menos 1,5 km de extensão. A ideia do trajeto é que ele dure entre 1h30 e 2 horas. Ele perpassa a sede dos 4 grandes grupos de cultura popular. E nesse caminho situam-se praças, ruas, parques, estações de trens e demais edificações que vão possibilitar contar a história do bairro, tecer uma narrativa sobre o território e relacioná-los com os personagens construtores dessa história. Aqui está o itinerário. Ele começa na Praça Paulo da Portela, ele passa rapidinho pelo parque, vai à quadra da Portela, vai à quadra do Império, à estação de Madureira, ao Baile Charme, atravessa para o Mercadão e vai terminar lá na Casa do Jongo da Serrinha. Aí, no caso, os pontos aqui tem mais pontos, né? Mas os pontos inventariados que vão desembocar nas atividades, eles são 9 pontos, né? E aí as sugestões de atividades, né? Porque quando eu pensei o trabalho primeiramente, eu pensei só em produzir aula de campo. Mas aí eu achei que, né, como fazer aula de campo e aí trabalhar a música, né, como principal fonte histórica para o trabalho, né? É claro que eu mobilizo outras fontes, né, audiovisuais, alguns documentários, fotos, né? Mas basicamente, né, a principal fonte mobilizada para as atividades são as músicas, né, do próprio lugar. Então, aí pensando como é que eu vou conseguir, né, é um itinerário que fala sobre música, caminhos da música, mas aí como é que eu vou encaixar isso? E aí veio a atividade de produzir essa atividade de história local. Até elas estão em formato de sugestão, como vocês vão ver, porque, né, acho que todo professor, né, ele é um autor, né, da sua aula. Então,
Eu sugiro que o professor trabalhe de uma determinada forma, mas ele pode, até porque às vezes existem limitações de toda sorte, né? Especialmente das questões de ter um data show, de ter acesso à internet, porque como vocês vão ver, o trabalho ele é interativo. Então, por exemplo, eu estou numa determinada página, se eu clicar, ele me joga num link direto na música, né? Enfim, então a ideia da atividade é que existe um material audiovisual interessante para ser trabalhado na escola. Mas a gente sabe que, basicamente, na escola pública a gente tem dificuldade nesse sentido, né? Então, o trabalho fica nessa ideia de sugestão. E aí, né, também, como se fosse fazer um roteiro numa forma virtual, na impossibilidade de se realizar o percurso a pé. A gente também, né, tem que ter em mente que Madureira é um espaço como muitos outros da cidade, um espaço violento, um espaço desordenado, né, no sentido da desordem urbana. Né, é meio complexo, assim, principalmente durante a semana, e um dia que possa haver uma operação policial, enfim. Então, assim, sabendo dessas limitações, vem a ideia da sugestão das atividades. Deixa eu passar lá para o produto. Quanto tempo eu tenho, professor Jussara? Já me estendi muito ou ainda tenho bastante tempo? Prossegue, Lucas. Tá ótimo. A gente quer ver aí as atividades. Tá bom, Não, porque eu fico com medo porque são 9 atividades, né? Eu acabo sempre falando demais quando vou apresentar o trabalho e acabo não conseguindo apresentar as atividades. Então, fico com esse receio. Mas vamos lá. Então, a ideia, né, é uma revista virtual. Ele é um produto que, no primeiro momento, eu imaginava que fosse mais para alunos e professores, mas assim, o produto final, né, porque a gente pensa uma coisa, mas as coisas vão acontecendo e a gente acaba fazendo, às vezes, uma coisa diferente do que a gente tinha pensado primeiramente. Né? Essa coisa de escrever a dissertação né, o trabalho vai nascendo. Então, ele ficou uma coisa mais para professores ou uma coisa que o professor possa apresentar em sala de aula. Né? A situação ideal que eu penso para o trabalho é que, né, toda escola tenha, né, minimamente um data show e acesso à internet para que, por exemplo, ao falar de uma determinada música, você clique no trabalho e você acessa o link direto dele ou algum documentário, alguma coisa nesse sentido. E aí ele é um material em PDF, né? Depois eu vou disponibilizar ele aqui no chat, porque, né, dá para subir ele pelo chat, vou disponibilizar para vocês. Então é um material que pode ser, né, pode ser visto pelo celular também, enfim. Aí aqui depois, né, ele tem as mídias sociais aqui linkadas também. Eu fiz 2 playlists, né, para o trabalho. Uma playlist, as 2 estão no YouTube. Tem uma playlist no Deezer também. Eu estou para fazer uma no Spotify. Mas as playlists do YouTube que são as principais. Que é uma playlist com todo o material audiovisual, com os documentários, né, todo o material audiovisual, e a outra playlist é só com as músicas, né, com as músicas que eu vou utilizando ao longo do trabalho. Não só as músicas das atividades, mas outras músicas que eu fui citando ao longo do trabalho. Quem depois tiver a oportunidade de ver a dissertação vai ver que ela é bem musical, né? Eu vou construindo a minha narrativa sobre o trabalho, ela está toda baseada em cima da música do local. Depois eu vou fazendo apresentar alguns pontos do trabalho, né? Aqui é um resumo de algumas coisas que foram apresentadas durante a dissertação, né? Que nem todo mundo tem acesso à dissertação. Aí eu apresento a proposta, né? O que o professor pode fazer ao fazer a aula de campo, né? Que aí eu vou utilizar lá Lucas, a educação patrimonial, né? O que os alunos percebem, as marcas do tempo, né? Lucas. O que pode ser trabalhado. Oi. Você está passando os slides? Oi. Você está passando? Você me escuta? Sim, eu escuto. Você está passando os slides? Para nós aqui não está passando. Para mim, não.
Não está aparecendo, não? Não, está aparecendo. Não, Ah, tá. Vou fazer o seguinte, deixa eu interromper, então. Congelou no primeiro. Congelou no primeiro, é. Tá, eu vou interromper o compartilhamento e vou passar de novo. Porque eu acho que estava no primeiro, né? Agora eu vou compartilhar de novo aqui. Agora tá, né? Está carregando ainda. Tá. Ainda está carregando, não apareceu ainda não. Agora sim. Ah, foi, né? Sim. Ah, desculpa, pessoal, porque acho que ficou a outra tela apresentando, né? É. Mas, enfim, como eu tinha dito, né, é um material todo ele é em PDF, né? Então ele pode ser visualizado no celular. Essa visualização dele ideal é numa tela maior, né? Pelo menos no computador. Como eu tinha dito, aqui tem as mídias sociais e as playlists aqui, né? Se clicar aqui, vão para as playlists, tanto no Deezer quanto no YouTube. A do Deezer é só das músicas, né? E as playlists do YouTube são todo o material audiovisual que foi compilado, né? E as músicas também. Aí, como eu disse, eu faço um debate aqui, trazendo um pouco do que foi debatido na dissertação. É aí aqui onde eu estava, né? Que é a proposta de trabalhar a educação patrimonial e percorrer esse itinerário, né? Enfim. Então, eu vou mobilizar os conceitos lá da metodologia lá do Guia de Educação Patrimonial do IFAM, né? Que é fazer os alunos perceberem as temporalidades, quem ocupa o local, né? E as pessoas que ocupam aquele local, quem elas são, né? Enfim. E dali para frente, né? Eu até proponho que possa ser feito lá é uma das atividades, inclusive, eu proponho que possa ser feito após essa aula de campo uma exposição de fotos, né, feita pelos alunos, né? Hoje é fácil de fazer esse tipo de coisa porque os alunos têm o celular, né? Enfim, isso é uma coisa, inclusive, que a gente faz lá em Paraty, essa ideia veio disso, né? A gente tirar foto. E aí, no caso, eu penso uma exposição sobre os trabalhadores de Madureira. Então, sim, uma ideia que os alunos possam estar percorrendo o itinerário e estar fotografando. Depois a gente fazer uma exposição na escola com relação a essa visita, né? A campo, enfim. Aí aqui eu apresento novamente o itinerário. E aí aqui estão as sugestões de atividades, né, que elas vão seguir aí os atrativos históricos culturais dos trajetos, né? Que eu vou apresentar elas para vocês aqui. São 9 no caso, né? Então cada ponto balizado aqui do trajeto, né, do itinerário, é um ponto de atividade. Então, gente, as atividades basicamente elas têm o mesmo formato, né? Elas vão se utilizar de uma música. E, na maioria das vezes, elas vão abordar algum assunto do currículo, né, do currículo tradicional aí da escola, né, da BNCC, né? A gente vai trazer, e aí vai ser uma sugestão de atividade em cima de uma música da região e trabalhando algum assunto, né, da história local da região, né? Essa ideia de trabalhar o local pensando no global, né? Essa primeira atividade aqui sobre a Praça Paulo da Portela, eu utilizei o samba de 84 da Portela, samba Contos de Areia, que ele, né, na verdade, eu aproveitei a ideia do carnavalesco, né, que foi associar a história da Portela ao mito de criação do mundo do povo iorubá. Então, né, aí aqui eu trago um trecho do mito de criação do mundo, né, iorubá, que é, né, o mundo nasceu em fé, e que Oranian, né, Olodumaré entregou a Oranian uma galinha, a galinha ciscou, né? A galinha ciscou num monte de terra que tinha no entorno da água e criou os continentes, enfim. Então, na verdade, eu vou beber da mesma ideia do carnavalesco, que é pensar a Portela, né, a criação da Portela, junto da criação, né, do mito de criação do mundo
segundo o povo iorubá, né? E aí ele vai, né, Oranian, no caso, é Paulo da Portela, a Clara Nunes seria Yansan, e o Natal, fundador da Portela, seria Oxóssi. Então, a ideia da atividade é essa. Aí, como eu disse aqui, as coisas estão interativas aqui. Se eu clicar aqui, eu não vou clicar porque senão vai sair e vocês vão acabar não vendo porque só está essa tela compartilhada. Mas vejam que tem um link aqui, né? Na setinha. Então, se eu clicar aqui, vai direto lá para o Samba no YouTube. Então, por isso que eu falei que eu imaginei esse trabalho, né? O professor vai trabalhar está trabalhando os povos iorubás, e aí quer trabalhar fazer uma atividade sobre o mito de criação do mundo. E aí ele pode apresentar essa atividade aqui. Então, ele clica aqui, vai lá direto para o YouTube, para o Samba de 84 da Portela. E aí eu coloco... Aqui tem um filme, que é um filme da década de 80 sobre o Natal da Portela, e um documentário sobre o Paulo da Portela, que é Paulo da Portela tem o nome no carro de esquecimento. Né? Para que é uma sugestão para que se o professor queira abordar aspectos mais ligados à escola de samba e aos personagens do bairro, né? Acho que cabe um debate sobre a figura do Natal, que é uma figura bastante controversa, né? Ele seria aquele bicheiro pioneiro, né? A ideia desse contraventor, só que ainda, né? Aquele contraventor ainda da antiga, né? No sentido de que ele mais ajuda do que está ligado ao crime organizado, enfim, o cara que, né? O Bambambam de Madureira, né? O Homem do Braço Só, inclusive, ele tem, né? Música, né? Sobre a figura dele, é uma figura mitificada em Madureira, né? Então eu sugiro que faça um debate, né, sobre essa figura, até porque hoje em dia a gente tem essa questão das milícias, né? Enfim, então cabe o questionamento sobre a figura do Natal também nessa atividade aqui, né? A atividade 2 é uma atividade para trabalho que eu sugiro que seja trabalhado com sextos anos, e né, que é uma atividade de temporalidade, né? Pensar a Madureira do passado nem tão remoto. A Madureira de 100 anos atrás, a Madureira de 70 anos atrás, era uma Madureira eminentemente rural. Essa foto, se eu não me engano, é da década de 30, quando os bondes, né? Esse é o bonde Madureira-Irajá, ainda puxados a burro, né? Na região toda de Irajá. Então, Madureira ainda, né, há pouquíssimo tempo atrás, era uma zona rural, né? E aí o século XX é um crescimento exponencial do bairro, né? No censo de 1906, a gente tem algo em torno de 27 mil pessoas morando em todo o distrito de Irajá, que seriam a 14ª e 15ª regiões administrativas da cidade hoje. E hoje, o último censo coloca aí algo em torno de 600 mil pessoas. Então, é um crescimento exponencial do bairro, né? E o bairro perdeu muito rapidamente essa característica rural. No entanto, quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, né? Aí no caso, é claro que hoje, né? Pensando em avós, aí pessoas na casa dos 80 anos, essas pessoas ainda viram essa Madureira, né, rural, enfim. E aí, a música que eu vou utilizar é um samba do Manasséia. O Manasséia é esse senhor aqui à direita, que é um fundador da Portela. Ele nasceu em 1921 e mudou criança para Madureira. Então, é um samba que fala sobre o carro de boi, né? Eu não vou cantar aqui porque vocês percebem que a minha voz é aquela voz característica do professor, já com alguns anos de sala de aula nas costas, então é uma voz que não serve muito para música, né? Mas né, o samba fala sobre o carro de boi que atolou no lamaçal, enfim. Então, o exercício dessa atividade aqui é pensar, né, o Manasséia criança vendo essa Madureira rural, né? E aí algumas fotos aqui tem uma foto sobre né, que é a esquina da rua Manasséia, né? Porque o Manasséia é a rua que ele morava, a antiga rua do Trimelo, se tornou Rua Manasséia após a morte dele, né? Que é a rua que ele morou a vida toda. Tinham vários pagodes lá e tal. O Manasséia era um cara muito querido na região. E a esquina de Rua Manasséia, né? A atual Rua Manasséia, com o estado de Portela. Aqui são algumas fotos do Augusto Malta, né? Dos bondes de burro, né? Bondes tracionados a burro da região. Então, a ideia é pedir para que os alunos desenhem, né? É uma atividade bem para sexto ano mesmo, que os alunos desenhem essa Madureira rural, né? Após escutarem a música, ou que os alunos entrevistem né, moradores mais antigos, às vezes um vizinho, os avós,
Aí, para instigar essa questão da entrevista, a fonte auxiliar aqui é um documentário que, inclusive, eu tive a honra de participar. É um mini documentário, na verdade, né, chamado Uma Resenha com a Tia Maria do Jongo, que o coletivo do qual eu participo em Madureira, que é o Império Serrano Museu Virtual, a gente teve a oportunidade de fazer um bate-papo com a Tia Maria em 2014. A Tia Maria morreu, vai fazer 2 anos, né? A Tia Maria morreu ano passado, aos 98 anos. Então, a Tia Maria fala durante o documentário que, né, a Serrinha não tinha nem água e nem luz, que tinha que buscar água na bica, né? Aquela coisa bem de roça mesmo. Fala que tinha cachoeira no alto do morro, comia fruta no pé, esse tipo de coisa, né, que as crianças de um bairro densamente povoado hoje não têm. Então, na verdade, são 2 sugestões em uma, né? Ou uma atividade que você vai pensar Madureira no passado, e aí você pense além de um desenho, de que os alunos levem materiais ou fotos do passado em casa, que eles também entrevistam os moradores mais antigos e tal. Atividade 3 é a quadra da Portela. Aí eu vou trazer à tona um personagem, né, fundamental para o samba no Rio de Janeiro, um personagem, né, civilizador de Madureira, um dos maiores sambistas da história, se não o maior, né, uma grande liderança do movimento negro, que é o Candeia. Eu vou usar a música dele, O Dia de Graça, né, que, né, no final da música ele fala, né, e cante samba na universidade, verás que o filho teu é um príncipe de verdade, né? Então, pensando nessa ideia, né, que o samba Um Dia de Graça, que, né, o sambista ele só tem valor no dia de carnaval, né, e que nos outros dias do ano, né, ele não é uma pessoa importante, enfim. Então, o Candeia traz um samba da década de 70, e ele vai trazer a ideia do cantar o samba na universidade, né? Então, é uma música que tem uma posição, carrega uma posição política dele. Então, a minha ideia, né, a sugestão que eu dou aqui na atividade, é de trabalhar, de fazer uma atividade sobre, apresentando para os alunos a lei de cotas, né? Tanto para nonos anos quanto para os terceiros anos, né? Então, eu trago aqui o link da lei estadual e da lei federal de cotas, né? E fazer um debate sobre a lei de cotas. Essa atividade é uma atividade que, particularmente, eu já apliquei, porque eu dei aula muitos anos na rede estadual para terceiros anos, mesmo dando aula lá em Paraty, e sempre os alunos vinham, né, alunos do terceiro ano do ensino médio, vinham com questionamento sobre a cota. Não só querendo saber o que é exatamente a ação afirmativa, a cota, como o debate do, né, se a cota é importante ou não, né? Enfim, então, essa atividade talvez tenha sido a primeira atividade que eu fiz do trabalho e a única atividade que eu apliquei do trabalho, né? Utilizando a música e apresentando a lei de cotas e fazendo um debate sobre a música. Eu gosto bastante de aplicar essa atividade. Aqui também tem alguns materiais audiovisuais, o documentário Partido Alto, do Leon Hirschman, que aí ele é basicamente sobre a figura do Candeia, né? E outras músicas do Granes Quilombo, né? O Grêmio Recreativo de Arte Negra Escola de Samba Quilombo, que o Candeia criou, porque o Candeia rompeu com a Portela na década de 70, muito por desacreditar dos rumos que a Portela seguia, não só a Portela, como o carnaval como um todo. Então é possível também fazer um debate sobre, né, a ideia de aquilombamento, né? Aí, mais a ideia, o termo é o termo do Abdias do Nascimento, mas a ideia do Candeia de se aquilombar, né? Que é criar uma outra escola de samba né, que produz uma arte negra. E aí eu trouxe alguns sambas aqui, que é o Povo em Forma de Arte, 90 anos de abolição. Também dá para fazer um trabalho nesse sentido. A atividade 4 é uma atividade que é quadro do Império Serrano, Democracia no caso do Porto Madureira. É uma atividade que eu sugiro também que seja uma atividade para nono ano, em que, ao se fazer os debates sobre, né, o início do século XX no Rio de Janeiro, revolta da vacina, bota abaixo, reformas Pereira Passo, a revolta da Chibata, né, entender o papel do negro naquele momento, né?
não sei se todos sabem, mas o Império Serrano ele é fundado, né? A imensa maioria dos fundadores do Império Serrano, eles são estivadores, né? São portuários, trabalhadores do cais do porto. E é uma característica importante, né, significativa do cais do Porto Carioca, que ele era um espaço, né, lá no fim do século XIX, início do século XX, né, basicamente o trabalho na estiva e na arrumação, basicamente era ocupado por homens negros, alguns inclusive africanos, né? Ainda haviam no início do século XX africanos trabalhando, né, africanos libertos, naturalmente, trabalhando no cais do Rio de Janeiro. E aí eu vou utilizar o samba de 2000 no Império Serrano, que vai contar a história do Porto do Rio, para trabalhar essa ideia do cais do Porto. Então, e aí eu trago alguns trechos aqui dos discursos da primeira greve, porque o samba do Império vai trazer que a estiva é o primeiro sindicato do Brasil. Aí há um debate sobre qual é o primeiro sindicato ou não, mas não resta dúvida que o Sindicato dos Estivadores, né, ele está pelo menos nas primeiras greves da República. Enfim, então eu trago alguns trechos aqui falando sobre isso, né, e a participação que no fim das contas é uma participação da luta desses homens negros por direitos, né, por participação na sociedade, que aí está ligado a todas as rebeliões, né, as revoltas ocorridas naquele início do século XX, né, Chibata, Vacina, inclusive o centro operário, né, que é onde o sindicato dos arrumadores, né, a chamada resistência, está ligada. Ela né, encabeça, o Centro das Classes Operárias encabeça a revolta da Vacina, enfim. Então, há uma ligação forte entre esses trabalhadores do Cais do Porto, as primeiras greves, as primeiras revoltas populares na cidade e, por conseguinte, a fundação do Império Serrano. Aí aqui eu trago um documentário muito importante, muito interessante. Quem nunca viu, veja. Documentário de 10 minutinhos chamado Aniceto do Império em Dia de Alforria. Aniceto do Império é esse senhor aqui, na foto aqui acima à direita, né? E ele é um documentário rapidinho sobre a vida dele, o trabalho dele no Cais do Porto. E ele vai falar sobre lutas sindicais, é muito interessante. Esse outro senhor aqui é o Manelão Etero Dias, um cara fundamental para entender o samba no Rio de Janeiro, uma figura até pouco conhecida, que é o nome da quadra do Império Serrano. Enfim, a ideia também é ir trazendo esses personagens de Madureira ao longo das atividades, né? Que são personagens que, né, a história oficial nunca vai tratar, né, ou vai tratar de forma muito incipiente. Então, a ideia também é ir trazendo esses personagens importantes do bairro nas atividades. A atividade 5 é uma atividade sobre direito à cidade, transporte urbano, ou falando sobre a precariedade do transporte urbano. Eu vou relacionar um samba, que não é um samba da porteira do Império Serrano, mas é um samba também de uma escola da Grande Madureira, que é o Em Cima da Hora, de Cavalcante. O nome do samba é 33, Destino Dom Pedro II. Né? É um samba que vai falar sobre o dia a dia do trabalhador pegando o trem, que inclusive é o primeiro samba a ter se apresentado na Sapucaí, porque, né, a primeira escola a ter desfilado no Sambódromo, né, no caso no Sambódromo, né, que já haviam desfiles na Sapucaí, mas é o primeiro desfile a passar pelo Sambódromo, porque hoje que a gente chama de Série A, né, o grupo de acesso A foi o primeiro a desfilar e a Em Cima da Hora foi a primeira escola a desfilar com esse samba, é uma curiosidade. Então vou relacionar esse samba ao maior desastre ferroviário da história do bairro, que é o desastre de 1975, em que o trem entrou na quadra do Império Serrano. Por sorte, era uma hora de expediente, não estava havendo nenhum evento lá dentro, mas matou 14 pessoas e feriu quase 400, enfim. Né? Então, vou relacionar com esse samba a ideia de direito à cidade, baixa qualidade do transporte público, de que forma isso afeta a vida dos trabalhadores. Né? E aí trago ainda um documentário aqui sobre o surf ferroviário, né, que é uma prática antiga, que ainda bem que não temos mais, mas mostra de que forma era o transporte ferroviário na década de 80. É um documentáriozinho rápido e interessante. A atividade 6, ela está relacionada à Estação de Madureira. E aí eu vou usar o jongo Vapor na Paraíba, um jongo da vovó Tereza, que é essa senhora aqui que está à esquerda na tela. A dona Ivone Lara aparece lá embaixo porque ela é tia da dona Ivone Lara, né? E mãe do mestre Folheiro, do tio Hélio dos Santos, de sambistas muito importantes, não só da história do Império Serrano, mas como da história do samba.
Essa senhora viveu até os 117 anos e ela tem um registro, ela foi gravada pelo Rubens Confetti e por um pesquisador radialista também, como o Rubens Confetti, chamado Espírito Santo. E tem uma gravação, um depoimento oral dela. E aí eu vou utilizar alguns trechos desse depoimento oral dela, que foi feito em 72, relacionado ao jongo Vapor na Paraíba, né? Que o jongo, né, também, como disse, não posso cantar, né, gente, pela voz que não tenho, mas o jongo Vapor na Paraíba, ela vai falar das saudades lá ela é de Paraíba do Sul, né? Os pais dela foram escravizados na fazenda Boa Vista, que é uma grande fazenda em Paraíba do Sul, talvez a maior fazenda do município. E ela é um jongo que ela fala sobre as saudades de Madureira, né? E o vapor no sentido do trem mesmo, né? Ela lembra do trem, ao passar o trem, ela lembra do trem a vapor na Paraíba, no caso em Paraíba do Sul, né? Enfim. Então eu vou fazer essa relação entre quem são os jongueiros de hoje, né? E essa vinda dessas pessoas do Vale do Paraíba para cá. Aí dá para fazer um trabalho sobre relacionando, tem esse mapinha aqui sobre rotas do tráfico, né? Explicando. Né? Então é uma atividade para ser, ao falar, por exemplo, de tráfico atlântico, né? E uma atividade que, pelo currículo atual, a gente está falando de 7º ano ou primeiro ano do ensino médio, né? Que traga esse jongo e faça esse debate. Esse aqui eu trago 2 músicas, no caso. A outra música é uma música da Dona Ivone Lara chamada Axé de Anga. E aí tem um trecho aqui que ela fala: Tia Tereza nos contava das bravuras de vovô, né? Então, na verdade, a Dona Ivone Lara, nesse samba, ela evoca um samba jongo, vamos dizer assim. Um samba que ela usa muitos tambores. E tem gravações. O Jongo da Serrinha, por exemplo, gravou ele como jongo, mas a gravação original dele é uma gravação de samba, um disco da Dona Ivone Lara, na década de 80. E aí ela fala, né? Ela evoca as memórias da Tia Tereza. A Tia Tereza nos contava as bravuras de vovô, que tirava o irmão do tronco, escondido do senhor. Então, né, a ideia é fazer essa relação entre Vale do Paraíba e Madureira. E acho que a aula ideal para isso seria uma aula sobre escravidão no Brasil, tráfico de escravizados. Né? Aí apresentando as 2 músicas. Os documentários que eu trago aqui é o Brasil DNA África, que é um documentário que a Globo News fez, falando sobre pessoas que fizeram aquela coleta do DNA, e aí a produção do documentário levou as pessoas aonde os dados genéticos dela deu, né? Então pessoas vão à Nigéria, vão a Angola, vão a Moçambique. E tem um documentário chamado A Roça de Tereza, que inclusive tem alguns trechos da avó Tereza falando, né? Desse áudio, nesse relato oral que eu comentei anteriormente. Alguns trechos que ela fala, né? Ela apresenta o documentário. A atividade 7 é uma atividade que vai relacionar o viaduto de Madureira, né? E aí eu vou trazer a ideia do movimento Black Rio, né? Os debates sobre o movimento Black Rio, aí os debates que houveram entre samba e a cultura soul, que estava em ascensão na década de 70, né? Porque é lugar comum, né? Que a negritude da periferia do Rio de Janeiro, né? Dos subúrbios do Rio de Janeiro, na década de 70 se ligou muito mais a esse discurso do Black Rio, né? Da onda black, do lance do cabelo black, do pente garfo, aquelas roupas coloridas, aquela coisa estilo James Brown, né? Né, uma pegada musical nesse sentido, tem o Tony Tornado, o Gerson King Combo, né? Como expoentes aí do subúrbio, do que o próprio samba, né? Porque, né, essa juventude já viu o samba como algo, né, de velho, vamos dizer assim, né? Ou algo, o samba sempre teve essa característica de ser muito ligado ao poder público, né? Se miscuir com o poder público, enfim. E nessa onda de uma afirmação e de uma rebelião, se podemos dizer assim, né? Até no momento que é um momento complicado do Brasil, ditadura militar, né? Inclusive algumas lideranças do movimento Black foram levadas a depor no DOP, foram presas nas carceragens aí da ditadura, nos porões da ditadura. E eu trago, né, esse debate sobre a violência policial, que é uma constante no Brasil, né? Ontem, hoje, a gente espera que isso não perdure, né?
trago essa matéria aqui do Jornal do Brasil também à direita da tela de vocês, que foi uma matéria que gerou muita repercussão, que, né, foi na região do Complexo do Lins, que a polícia prendeu alguns rapazes e eles foram amarrados pelo pescoço, enfim, né, fazendo um debate sobre violência policial. E eu trago um rap coletivo de uma galera da Pavuna, que é o Peso Lunar. O nome do rap é Chacina, a Resposta de Costa Barros, que vai falar sobre os 5 jovens assassinados na chacina de Costa Barros, né? 111 tiros disparados contra o carro deles quando eles foram comemorar aí o primeiro emprego de um dos colegas, né? Esse caso repercutiu bastante. Esse rap é uma resposta contundente, né? É um rap pesado, né? No sentido de uma resposta ao poder público, né? E à sociedade em relação à chacina que esses meninos sofreram. E a ideia é fazer esse debate sobre o genocídio da juventude negra na sala de aula, né? E com relação à estética, né? Eu trago alguns documentários do Coutinê, alguns clipes produzidos pela Adulto, né? Que é o pessoal ali do Baile do Viaduto de Madureira, o Marcelo do Gueto, que é esse cara aqui à esquerda, que é um produtor, né? Que é o diretor da Adulto, é um cara que, né? Uma grande liderança musical de Madureira atual, um cara super competente. Então, trago dois clipes aqui dele, que é o Gueto Tá de Pé e o Impávido, né, que fazem várias referências à ancestralidade de Madureira. Então, acho muito interessante que isso seja trabalhado nas escolas, né, que é uma estética já século XXI, é cultura hip-hop, mas ele faz diversas ligações com a ancestralidade do bairro e tal, né? Então, a ideia é essa, trabalhar né, múltiplas possibilidades aqui nessa atividade. A atividade 8, como eu já tinha dito lá na frente, é uma proposta. Ela está ligada ao Mercadão de Madureira. Eu vou trago aqui um breve histórico do Mercadão de Madureira. E a atividade é pensar em produzir uma exposição fotográfica de fotografias tiradas pelos próprios alunos sobre os trabalhadores de Madureira, né? E aí o samba aqui que eu vou mobilizar é o samba, né, talvez o samba mais conhecido ultimamente sobre Madureira, que é o Meu Lugar, do Arlindo Cruz. E aí a ideia é produzir uma exposição de fotos. Essa também é uma ideia de um trabalho que eu já fiz com alunos meus. É um trabalho e aí é um trabalho que é interessante que seja interdisciplinar. Pode reunir os colegas de geografia, de artes, né? Eu fiz esse trabalho em Paraty com um colega de arte. E primeiro ele deu uma oficina de enquadramento e edição de imagens, e aí depois a gente pediu que os alunos fossem a campo fazer fotos sobre os trabalhadores de Paraty, no caso, né? E ficou muito bom mesmo. Fiz isso no ensino fundamental, depois fiz no ensino médio, e acho que essa atividade aqui para relacionar questões relacionadas ao trabalho em Madureira e Madureira como um espaço, né, de ocupação de trabalhadores, né, por causa do mercado. Aí essas fotos aqui do Mercado Velho, né? Que é hoje esse mercado aqui antigo da foto da esquerda, essa foto é da década de 30, e hoje esse mercado aí ele ficava ao lado da linha do trem, que é onde hoje é a quadra do Império Serrano. Hoje o mercado ocupa, na foto a seguir aqui, na foto ao centro, o local atual dele, né? Mas é uma ideia de fazer um trabalho aí sobre fotografia, trabalhadores em Madureira, né? E a atividade 9, que é a última atividade, ela está ligada lá à comunidade da Serrinha. Eu vou trazer, na verdade, a história pessoal de uma grande figura de Madureira, do samba de Madureira, que é o Silas de Oliveira, né, considerado aí por muitos o maior compositor do gênero samba enredo. E o Silas de Oliveira, ele estava naqueles naufrágios, né, naquele ataque dos submarinos alemães, que fez com que o Brasil declarasse guerra contra a Alemanha em 1942. O Silas de Oliveira servia no grupo de artilharia do Campinho, né? Havia um quartel ali na região do Campinho, que hoje não existe mais, onde é o Guanabara do Campinho, ali na Avenida Hernani Cardoso, bem no Largo do Campinho. Aquele quartel ali é um quartel que era o forte do Campinho, né? Que era a defesa mais a oeste da cidade, construído após a invasão francesa de 1789,
1712, né? A coroa portuguesa construiu uma fortificação naquela região, que era a defesa mais a oeste da cidade, se tornou um quartel do Exército, era o 7º Grupo de Artilharia de Dorso, o Silas de Oliveira servia lá, como outros compositores de Madureira. Essa unidade foi transferida para Olinda, para guarnecer a costa do Nordeste do Brasil, e o Silas de Oliveira estava num dos navios, né, no cargueiro de Itagiba, que foi afundado por um submarino alemão. Então, na verdade, né, então, o assunto curricular que está sendo trabalhado aqui é a Segunda Guerra Mundial. Então, seria, dentro do nosso currículo atual, aí uma aula para 9º ano, para 3º ano. E aí eu vou trazer essa, né, aqui à direita é o Jornal do Brasil, e o Silas de Oliveira, que está circulado ali, que está muito pequenininho, só dá para ver se eu der um zoom, é o Silas de Oliveira na lista dos sobreviventes do naufrágio, né? Ele aqui como soldado, depois ele aqui ao centro junto com o Mano Décio da Viola no Império Serrano, porque ele faz um samba em 1946 que muitos acreditam ter sido o primeiro samba enredo, né? Em que a escola de samba desfilaria contando uma história, né? Porque na década de 40 isso ainda é algo disperso, né? A escola de samba canta uma coisa na avenida, mas não necessariamente o cortejo significa, né? O cortejo ele descreve aquele enredo, né? Então, para muitos pesquisadores do samba, esse samba, que é um samba que não foi executado na avenida, porque houve uma confusão na concentração ainda do Prazer da Serrinha, né? A escola que vai originar o Império Serrano, chama-se Conferência de São Francisco, né? Ele fala que restabeleceu a paz universal depois da Guerra Mundial. Esse é um samba bem antigo, né? Então, talvez seja o primeiro samba enredo da história, né? Feito por Silas de Oliveira e Mano Décio. Então, eu faço essa relação entre, né, uma apresentação sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a visão, né, sobre a história particular, sobre a história do Silas de Oliveira. E aproveito também para fazer um debate sobre a guerra, né? Sobre a ideia de guerra, sobre violência. Por quê? Se antes a guerra estava muito longe, né, da realidade de Madureira em 1940, né, uma guerra distante, num outro continente, hoje a guerra está na porta dos nossos alunos, né, dos alunos de Madureira. Então, sei que isso é um assunto sensível, então, né, por isso também ser uma sugestão, mas acho que é possível fazer um debate sobre essa noção de guerra, né, com os alunos da região de Madureira, sobre essa perspectiva de a guerra distante e hoje a guerra local, né? A guerra na nossa porta, né? Enfim, por Madureira ter, infelizmente, essa especificidade de ser um bairro violento, né? No geral, com várias comunidades, e guerra de facções criminosas, etc. Gente, é isso. Acho que falei muito, né? Falei bastante, né? Mais de 1 hora, com certeza. Aqui tem algumas referências sobre o trabalho. E no final aqui, agradecimentos, né? Basicamente de locais em que eu peguei as fotos para construir aqui né? Para construir essa revista. E aqui também as playlists, né? Tanto a playlist musical no Deezer quanto a playlist do YouTube, que é tanto músicas quanto todos esses audiovisuais, né, documentários que foram citados aqui. Professora, é isso. Eu agradeço muito a atenção de todos aí. E Eu quero te agradecer muito. Vou compartilhar aqui quando fechar a tela. E é isso. Nossa, que lindo, né, Lucas? Eu participei, né, desse processo do Lucas, né? Estive na banca dele e assim não me canso de assistir Lucas falando desse trabalho. Eu tive também lá uma pesquisa em Madureira e eu vou dizer para ele o que eu sempre digo, né? Disse desde o começo. Eu fiquei com um pouquinho de inveja dele, assim, inveja boa, né? Porque eu queria ter feito um material bonito assim, com a pesquisa que eu fiz lá. Mas é muito interessante, Lucas, assim, você trouxe um exemplo, né, para nós de como é possível trabalhar a partir, né, de personagens locais, a partir do protagonismo negro,
especialmente, né? Mesmo com esse currículo que nós temos, que ainda é um currículo eurocentrado, né? Ainda a história ainda essa história escolar muito pela perspectiva europeia, né? E que silencia esses personagens, né? Que são personagens centrais aí na história. E outra coisa, né? Pedagogicamente, é o que a gente sempre fala, né, Patrícia, o tempo todo, da importância de trabalhar a partir das referências culturais dos alunos, daquilo que é próximo deles. Nós estamos o tempo todo falando isso, mas quando a gente vai para a escola, né, que você enfrenta ali a realidade da escola, você fica amarrado ali com o currículo, né, você fica amarrado com aqueles conteúdos, mas esse trabalho seu, né, Lucas, ele nos mostra como é possível a gente agir pelas frestas. Né? É possível a gente ressignificar essa história, contribuir para que os alunos eles se sintam parte, né? Eles se sintam parte dessa construção do conhecimento, eles de fato construam, né, um conhecimento significativo, porque é a partir de questões que são próximas da vida deles, né? Então, assim, como você colocou essa questão da guerra, que é um assunto que é tão distante, né, no tempo e no espaço, para eles compreenderem isso é difícil, mas quando você associa a algo que é próximo, né, alguém que viveu ali no lugar que eles viveram, né, alguém que é negro como eles, isso gera uma identificação que possibilita um aprendizado significativo. Muito bom, né? Sensacional assim, esse trabalho. Aí eu vou oferecer um espaçozinho para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, fica à vontade. Não ter vergonha. Eu vou fazer um comentário, né? Primeiro elogiar o seu trabalho, Lucas. Parabenizar, realmente ele é muito bom, né? Incrível. Assim, o material que você reuniu, esse diálogo, né, entre você, a questão da história local e do ensino de história, né, que é algo assim, muito necessário, muito importante. E muitas vezes o professor não sabe, né, como fazer, como isso se torna realidade, né, essa construção. E assim, mais do que tudo, assim, a construção do sentido, né, de um ensino com sentido para os alunos, com significados. Quando você estava falando, assim, numa das primeiras turmas do PIBID, né, que a gente desenvolve no Leblon, né, que na época, né, hoje a gente não está mais nessa escola, mas a gente estava no Leblon, tinha um menino, eu nunca me esqueço, que o nome do menino era Aniceto. E o menino, assim, ele era extremamente revoltado com o nome dele, porque o nome dele era Aniceto, e aí, na época, né, as bolsistas vieram falar comigo, e eu assim, gente, mas Aniceto, assim, é um ícone do samba, é um ícone, né, da história cultural do Rio, e ninguém sabia, né? E assim, e a importância de você construir significados, né? Porque justamente, né, aquilo não tinha sentido para as pessoas e nem para o menino, né, que se sentia deslocado ali naquele lugar, né, por não ter essas referências. Então, quantas coisas, né, você pode buscar, trazer, valorizar, né, trazer significados desses heróis, né, que não estão nos livros de história. Também essa educação que é uma educação antirracista nesse sentido, né? Você vai trazer pessoas negras, né, que fazem parte da nossa história e que não estão, né, nos livros nem nesses conteúdos, né, que, como a Jussara falou, tem uma carga muito eurocêntrica ainda. Parabéns, eu acho assim muito bom e muito necessário o seu trabalho. Muito bom, muito bom. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá, pessoal? É um espaço nosso. A gente faz pergunta aí que eu já falei demais, agora falei demais aí por mais de uma hora. Mas é muito, muito bacana mesmo, Lucas. E essa questão também, né, da relação entre esses três momentos desse ritmo musical, dessa música,
que é uma música de uma herança africana, né? De uma matriz africana, que é o samba, o jongo e o black music. Isso é muito interessante também, a gente perceber, né, como Madureira comporta tudo isso. E uma outra coisa, né? Como que é um trabalho importante de ser feito na escola, pelo professor de História e de outras disciplinas também, no sentido de contribuir para a valorização não só, né, do negro, né, até da mulher, né, mulheres tão importantes aí nessa história, né, a tia Maria do Jongo, mulheres tão heroínas, né, na verdade, mas também para dar significado, né, construir uma identidade dessas crianças com seu lugar, né, porque, de um modo geral, existe uma desvalorização mesmo, né, uma coisa assim ruim com relação ao subúrbio, né, o próprio habitante do subúrbio se sente deslocado. Mas quando percebe que tem uma história tão rica, né, tão conectada com coisas tão importantes, isso muda, né? Essa imagem ela se transforma. Então, de fato, é um trabalho sensacional. Assim. Quer falar, Patrícia? Eu penso muito nessa questão dos anos, também para os anos iniciais, porque é uma pesquisa muito necessária, né? Os anos iniciais trabalham muito com essa ideia, né, da história local, da identidade, e esse material para os professores ia ser riquíssimo, né? Porque é um material específico daquele lugar, né, que os professores, né, muitas vezes não tem dificuldade, não têm acesso, né, a esses materiais. E acabam trabalhando, né, de uma forma estereotipada com os livros didáticos, né? Então, assim, um bairro é um bairro fictício, né? Uma rua é uma rua fictícia, né? E o seu trabalho justamente possibilita, né, essa história local, né, com esses bairros, com a transformação, com a geografia, né, que é a transformação do lugar, do espaço. Realmente é fantástico. Mais uma vez, é muito necessário esse trabalho. Muito Nossa, importante. você lembrou muito bem os anos iniciais, que a gente trabalha mesmo né, com o espaço mais próximo, com o local. E, de fato, Isso, o que acontece? Né? Inventa-se uma rua, inventa-se um bairro, inventa-se uma cidade, quando a cidade ali ela tem uma riqueza. Mas isso que é legal também, esse trabalho seu, Lucas, ele é bastante flexível, né? Acabou ficando, se tornando mesmo um produto, né? Um material para o professor. Né? O professor ele pode adaptar aos mais diferentes níveis de ensino, né? Ele pega aquilo ali, como você disse, o professor é autor, os professores fazem isso o tempo todo, né? A gente pega um material e faz aquela adaptação, né, ao nível, à idade, né, ao local. E isso é muito legal. O seu trabalho ele é bem versátil, bem flexível, assim, nesse sentido, né? Muito, muito bacana. Assim, por isso que eu sempre tive em mente a ideia de ser uma sugestão, né? Porque trazer uma atividade pronta, eu acho que assim, a ideia do trabalho é dar um caminho, né? Há uma possibilidade de se trabalhar o local utilizando, né, por exemplo, essa música, determinados materiais audiovisuais e fazendo essa conexão com o currículo oficial, no caso, né? Tem algumas atividades que não necessariamente estão ligadas ao currículo oficial, mas eu acho que não é uma coisa, por exemplo, que eu pensei ajustada lá de acordo com as habilidades da BNCC, mas eu tenho certeza que se eu der uma olhada lá no currículo de geografia para o segundo segmento, ou para o ensino médio, ou, né, no currículo talvez de sociologia, algumas coisas sobre direito à cidade, trabalho, com certeza há possibilidade também de fazer esse trabalho. Não fiz eu não utilizei a BNCC como, né, algo que esse é o assunto tal, habilidade tal, o objeto de conhecimento tal da BNCC. Eu não fiz trabalho nesse sentido, mas eu sei que ele caminha dessa forma, né? Que eu estou dando uma aula sobre um determinado assunto e eu vou falar sobre o local, né? Ao invés de eu dar uma aula, né, que não necessariamente tem a conexão com o local, e aí posso estar falando de história da África, posso estar falando de história do Brasil, posso estar falando de história geral, no caso,
começa a atividade da Segunda Guerra Mundial. Ou eu também visualizo que a aplicação desse trabalho pode ser muito no sentido de que determinados assuntos entram na pauta, e acho que no ensino médio a gente faz muito isso, né? Quando a gente é professor do ensino médio, a gente faz muito isso. Acontece algo, né? Acontece, infelizmente, né? Uma chacina nas regiões periféricas da cidade, subúrbio, Baixada Fluminense, e aí esse assunto vem à pauta, vem à tona. Ou vem o assunto da cota, por exemplo, que é o assunto que eu falei, ou pode ser o assunto da precariedade do transporte público. Enfim, eu acho que né, esse momento que, como eu disse, essa atividade sobre a cota, ela surgiu que um aluno chegou para mim e falou: professor, o que é cota? Eu estava dando aula, sabe-se lá do quê, falando sobre um assunto que não tinha relação nenhuma sobre isso. Um aluno levanta a mão, um aluno negro, e pergunta para mim: professor, eu tenho uma dúvida. Eu falei: até que enfim, né, o aluno tem uma dúvida, porque é aquilo, né, a gente dando aula, o aluno só levanta a mão, na maioria das vezes, para pedir para ir no banheiro, né, ou para ir beber água. E o aluno: eu tenho uma dúvida, o que é cota? Não sei se eu tinha falado alguma coisa nesse sentido, mas aí, né, eu falei, aí eu parei, né, logicamente parei tudo que eu estava falando sobre o assunto ali da disciplina, e aí vamos falar sobre cota. Então agora a aula é sobre cota. E aí eu pensei, eu falei: vou trazer vamos trabalhar sobre cota na semana que vem. E foi aí que eu pensei essa atividade. Então, assim, e quando eu pensei, é claro que como é uma música do Candeia e é de Madureira, eu falei, quando pensando em fazer um trabalho sobre Madureira, eu falei, com certeza vou utilizar essa atividade, porque eu acho que também é um assunto pertinente. Às vezes os nossos alunos não conhecem, né? Além de fazer uma defesa da cota, né, da importância que a ação afirmativa tem, né, demonstrar para os alunos, apresentar a lei, né? Quem pode acessar, quem é que faz jus, né? Que aí também tem a questão do aluno da escola pública, né? Ou do indígena também, né? Que a gente acaba falando muito pouco aqui na cidade, né? Por não ser uma coisa muito próxima da gente. A gente tem poucas pessoas que se identificam como indígenas, né? Mas, enfim, em outros lugares isso é super importante, principalmente no interior, no norte do país. Mas é isso, é trazer um assunto que vem à tona, às vezes, na aula, né? Ou que está no debate, como o genocídio da juventude negra, por exemplo, né? Que, infelizmente, a gente tem toda semana, né, um exemplo sobre esse assunto, né? E aí, usando a temática do baile como uma temática afirmativa, né? Essa coisa desses três tempos, né? Que a professora Jussara citou aqui e eu cito no trabalho, né? É como se Madureira encarnasse, né, essa encruzilhada do saber musical afro-brasileiro, no sentido de que você tem um som que ele faz aquela ligação ancestral, né, que é o jongo, e ele é uma luta pela própria sobrevivência, né, do povo. O samba ele já é um outro momento lá no início do século XX que ele está ligado à própria formação do Brasil, né, da identidade nacional do Brasil. E aí também é um outro momento de afirmação do negro, só que por um outro caminho. E o momento final, que é o momento da década de 70 e que vai perdurar até os dias de hoje, aí hoje a expressão, né, não seria exatamente black music, mas é o que eu chamo de cultura hip hop, né, que seria o grafite, o skate, por exemplo, ali na região da CUFA, ali Madureira, o basquete de rua, né, que é uma coisa ligada à afirmação, muito afirmação estética, né, a afirmação estética do negro, a questão do cabelo, né, e de uma afirmação mesmo enquanto povo pujante, e acaba entrelaçando essa temporalidade do próprio negro no Brasil, né? Acho que o Madureira tem essa potência, né? E a gente tem que explorar isso, e a ideia é basicamente essa, né? Isso não era uma ideia inicial do trabalho, mas eu, produzindo o trabalho, né, eu compreendi isso ao longo do caminho e, assim, na verdade, já sabia, né? Já compreendia isso, mas ainda não tinha colocado isso no papel, vamos dizer assim, né? Então, no meio do trabalho, surgiu né, as ideias clarearam nesse sentido, né? É isso, gente. É o que eu sempre falo. Em Madureira eu mais aprendo do que ensino, né? Sempre. Então, assim, a minha participação enquanto um membro de um grupo de cultura em Madureira é muito mais aprender do que ensinar. Então, assim, eu aprendi tanto, né, nos últimos aí 12, 13 anos que eu frequento Madureira com uma frequência aí quase que semanal,
né, eu aprendi tanto que eu acho que devo retribuir ao povo de Madureira e à escola pública, né, o que aprendo, né, e foi aí que vem a inspiração para fazer esse trabalho, né? É mais aprender do que ensinar. Que fala legal, Lucas. Você finalizou muito bem, assim, né? Essa questão também da aproximação da universidade, da academia com a rua, né? Com o povo. Essa troca que é tão necessária, né? Que o Thompson fala, né? Lá é uma reciprocidade. A gente precisa valorizar esses saberes tradicionais, né? Os saberes acadêmicos são um tipo de saberes, mas nós temos muitos outros saberes que são tão importantes quanto, né? É preciso pôr esses conhecimentos em diálogo, né? Porque quando a gente põe em diálogo, aí eles ganham sentido, de fato, né? Que trabalha com as referências mesmo culturais das pessoas. Muito, muito bom, assim. A gente aprende o tempo todo, né? A gente nunca para de aprender, e isso é muito bom. E aprendemos em todo lugar, na universidade, na escola, na rua, né? A gente aprende em todo lugar. Então é isso, pessoal, né? Eu estou muito feliz com esse primeiro dia nosso, né? Dos encontros de formação. Agradeço mais uma vez a você, Lucas, pela sua disponibilidade. Foi muito bom, maravilhoso. Você pode ter certeza que vai dar debate aqui depois, né, entre nós. E aí, também aviso para todos, né, que o nosso próximo encontro será no dia 2 de dezembro. Né? Nós teremos um outro mestre, né, do Prof. História, né, desse programa, que vai vir também falar do trabalho dele. Tá bom? Então, vamos nos despedir, né? Muito obrigada mesmo, Lucas. Assim, Nada. Gente, eu queria me colocar à disposição, inclusive. Eu disponibilizei o trabalho aqui no chat. Tem, né, o meu e-mail aí. Eu ainda estou em fase de criação, porque assim, a pandemia acabou atrapalhando, né, bastante essa coisa da divulgação do trabalho. Né? Então, assim, mas eu me coloco, inclusive, à disposição para percorrer o itinerário né, fazer aula de campo com todos que desejarem. Eu me coloco à disposição, né, tanto de escolas quanto de todos os colegas que estão aqui no chat, né, num momento que for oportuno, logicamente, né. Seria maravilhoso. No momento que for oportuno. Pena que o momento atual não nos permite, mas eu me coloco à disposição sempre. Tá? Então, né, no trabalho tem as minhas redes sociais aí, meu e-mail, qualquer coisa. A Vera Lopes perguntou aqui se eu deixei o contato. É isso, Vera. No trabalho tem o meu e-mail, tem as redes sociais também do trabalho. Por lá é fácil de falar comigo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada e parabéns, Lu. Parabéns. Parabéns.